Olá, amantes do XHTML. Na aula passada nós vimos um pouco sobre imagens e agora nós vamos continuar vendo um pouco mais sobre imagens, né? Vamos olhar a imagem de uma perspectiva diferente, agora olhando para o lado da performance das imagens, tá? Então, essa aula é a aula de edição de imagens. Claro que, como vocês sabem, esse não é um curso, né, de edição de imagens profissional, não. É exatamente, são apenas alguns detalhes que o programador de interface precisa conhecer, né, na hora que estiver construindo os seus códigos HTML. Tá? Então, para quem quiser conhecer um pouco mais sobre edição de imagens, eu sugiro que procure cursos de edição de imagem específico para isso, né? Eventualmente cursos que ensinam a mexer com alguma ferramenta, como um Photoshop, por exemplo. Tá? Mas, antes de começar a falar de edição, eu quero abrir novamente aqui a nossa área de curso. Vamos criar novamente aqui uh, o nosso arquivo aqui agora com a aula 7. Né? Vamos editar este arquivo aqui, a aula 7. E o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Nós precisamos fazer uma pequena organização aqui no nosso projeto, aqui na nossa estrutura de páginas que nós estamos criando. Então, no início, nós criamos aqui um diretório XHTML, onde nós estamos colocando todos os arquivos do nosso curso. Né? Mas aqui dentro, vejam que as imagens ficaram no mesmo nível que as nossas páginas HTML. Isso acontece na realidade? Não. Né? Em um projeto real, essas imagens estariam em um diretório específico só para elas. E é o que nós vamos fazer aqui. Vamos criar aqui, antes de criar um diretório para elas, vamos abrir aqui o nosso arquivo. Então, está aqui, né, a nossa aula 7, com as imagens que nós criamos aqui na última aula. E agora nós vamos fazer o seguinte, vamos criar um diretório no qual nós vamos colocar essas imagens. Então, eu vou colocar aqui um diretório img, né, uma contração aí da palavra imagem. Em geral, é assim que é estruturado o diretório de imagens. Né? Vou selecionar essas duas imagens e eu vou mover essas duas imagens para dentro daquele diretório. E agora, nós vamos atualizar aqui essa página. Né? Vejam que ele não encontrou imagem, por isso, ele colocou aqui para a gente, apresentou aquele texto que estava no atributo alt da imagem. Então, está aqui o atributo alt, né? E ele colocou esse valor aqui no lugar do texto. Por quê? Porque ele não encontrou. Então, onde é que estão as nossas imagens? Estão dentro deste diretório. Então, como é que eu faço agora para informar esse novo endereço para ele? Vamos colocar aqui, img fotos. Né? Ele está dentro do diretório img, que está dentro do mesmo diretório onde se encontra essa página HTML. Então, vamos aqui agora clicar em F5 e aqui eu quero mostrar uma coisa para vocês. Vejam que agora ele encontrou a imagem, né, fotos que nós estávamos procurando, mas ele ainda não encontrou a imagem do correspondente. Tá? Como é que funciona? Vejam aqui que ele, inclusive, está tentando carregar alguma coisa ainda, né? Ele está tentando continuar carregando a imagem, mas ele não consegue. Né? Como é que o browser trabalha com imagens? Né? Quando a gente abre essa página HTML, todas as informações, com exceção das imagens, estão dentro desse arquivo. Quando ele encontra uma imagem, uma tag img, essa tag ela vai funcionar diferente, né, das outras tags. O que vai acontecer? Primeiro, o browser vai recuperar o HTML, vai formatar aquele HTML com as informações que já tem aqui dentro. E quando ele chegar aqui na tag img, né,
que nós colocamos aqui, ele vai ter que fazer uma nova requisição ao servidor, né? Para poder carregar este arquivo, e assim que ele tiver conseguido acabar de ler esse arquivo, fotos.jpg, ele apresenta aquele arquivo aqui. Em seguida, ele continua, né, até encontrar a próxima imagem, que está aqui, correspondente de Brasília, né, e aí ele vai tentar novamente carregar aquela imagem, ou seja, ele vai fazer uma segunda requisição no servidor, né, para tentar encontrar esta imagem aqui. Então tá aí. Agora ele conseguiu encontrar a imagem. Vejam que agora ele parou de apresentar aquele ícone mostrando que ele estava tentando encontrar mais um recurso, mais um elemento aqui que está faltando para ele compor essa página completamente. Agora ele conseguiu encontrar todos os elementos, né? Então é assim que funciona essa requisição ao servidor, né? Quando ele consegue encontrar todas as imagens, ele vem e termina de completar o documento e apresenta para o usuário. E para de ficar tentando, para de fazer requisições ao servidor, né? Então, o que é importante a gente saber aqui com relação a imagens? Nós temos duas imagens aqui, né? Nós temos uma imagem que tem o fundo transparente, que é essa daqui, e temos uma outra que não tem fundo transparente, né? Essa que não tem fundo transparente é um JPG e a de fundo transparente um GIF. Quais são, então, as diferenças entre um JPG e um GIF, né? O JPG ele funciona melhor para imagens de tons contínuos, como fotografias, por exemplo. Então, aqui nós temos muitas fotografias, né? Enquanto que o GIF ele funciona melhor para imagens com algumas cores sólidas, né? E imagens com linhas, com logos, cliparts, pequenos textos de imagens, ou seja, para imagens menos complexas, vamos dizer assim, né? Com JPG, você pode representar imagens de até 16 milhões de cores, tá? Enquanto que o GIF, você só representa imagens com até 256 cores diferentes, tá bom? No JPG, ele é um formato com perdas. Por que perdas, né? Porque para ele poder reduzir o tamanho do arquivo, né, ele joga fora algumas informações sobre a imagem. O GIF não faz isso. Então, o GIF ele também comprime o arquivo para reduzir o tamanho, mas ele não joga fora nada, né? Ele é um formato de arquivo de imagem sem perdas, tá? E um último detalhe, o JPG, como é esse caso aqui, ele não suporta transparências, né? Enquanto que o GIF, né, ele permite aqui uma cor de fundo, que a gente possa definir uma cor de fundo, que a gente possa definir que o fundo é transparente, né? E a gente pode mostrar tudo que houver atrás da imagem. Então, é esse que é o detalhe, né? Então, por exemplo, se eu alterar a cor de fundo aqui da nossa página, né, de white para gray, por exemplo, né? Então, vamos ver aqui. Vejam aqui, ó, que essas entrelinhas aqui da imagem JPG continuam brancas, né? Por quê? Não tem fundo transparente. Enquanto que esta outra daqui já apresenta, né, a cor de fundo da nossa página. Exatamente porque essa é uma imagem com transparência. Só que aí a gente tem outro detalhe, né? Quando nós estamos trabalhando aqui com imagens no nosso projeto HTML, nós temos que tomar cuidado com o tamanho dessas imagens, né? Então, eu vou voltar aqui para white, por exemplo. Aliás, vamos manter o gray para a gente ver exatamente essa diferença. Então, o que nós vamos fazer aqui agora? Essa imagem aqui, na realidade, é muito maior do que esse tamanho de 550 pixels que nós colocamos aqui, né? Na verdade, essa imagem tem aqui 1673 pixels de largura, né? E nós estamos apresentando apenas ela com uma dimensão de 550 pixels. Então, o que acontece?
Quando nós fazemos uma requisição ao servidor, ele vai carregar esse arquivo. Então, esse arquivo aqui está com 729 KB, ou seja, quase 1 mega de informação. Né? Vamos até guardar essa informação aqui. Fotos está com 729 KB. 729 KB. Né? Enquanto que aqui a foto da Alexandra está com 304 pixels. Né? E essa aqui, 1673 de largura. Né? E a outra também é uma foto maior, né? Ela aqui tem 304 pixels de largura, enquanto que nós efetivamente estamos mostrando aqui uma imagem, né, com apenas 170 pixels. O que isso significa? Significa, como a minha imagem é maior, né, o tamanho da minha página também vai ser maior no final das contas para o navegador. Ou seja, se eu estiver rodando isso aqui em um servidor remoto, né, ele vai demorar muito mais para poder baixar. Então, o que acontece? Para resolver esses problemas, o ideal é que a gente edite essas imagens para que elas fiquem mais enxutas. Né? Então, nós temos alguns editores aqui, vou até colocar aqui para vocês, editores de imagens. Nós temos aqui um muito bom, que é o Photoshop, né? Provavelmente vocês já conhecem, aqui da Adobe, né? Que é o que eu vou utilizar aqui nesse momento. Nós temos o GIMP também, que vocês podem encontrar aí em www.gimp.org, né? Se vocês quiserem, a gente pode até entrar aqui rapidamente no site da GIMP. Esse aqui é um editor gratuito. Né? Enquanto ele abre aqui, nós podemos também utilizar o Picasa, né? Que é aquele editor da Google. Então, a gente pode acessar ele aqui em picasa.google.com. Né? E também temos aí o ImageMagick. São 3 editores gratuitos de edição de imagem. Aí. Então, ImageMagick, né, vocês vão poder encontrar aí esses editores na internet. Então, aqui nós temos o GIMP, né, para vocês poderem baixar. É um editor muito bom. Né? Roda, inclusive, em outros sistemas operacionais, no Linux, enfim. Você tem aqui o Picasa, né, da Google, que também é um outro editor muito bom para vocês poderem estar utilizando aí na edição de imagens. Né? E, por fim,